Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate, mais um confronto entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. E quando esses dois estão debatendo, você já sabe, o debate é quente e há discordância de ambos os lados. Portanto, assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e se inscreva no canal. Se liga aí. Vocês que estão ganhando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Nunca entendeu. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Entendeu? Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Vão embora não apareçam mais em shows ou compromissos discos. Não apareçam mais, eu não vi tudo que eu faço. Entre ter uma certeza sobre o que vai acontecer com esse assunto e a dúvida, os senhores acham que isso ajuda ou atrapalha a pacificação do país ou a chamada estabilidade institucional? Coppola, o que é melhor, aprovar logo esse texto ou rejeitá-lo de vez, ou seja, dar um resultado para essa discussão ou seguir com o tema? Isso ajuda ou atrapalha na pacificação do país? Basília, quem considera a conveniência política a protagonista numa tomada de decisão sobre direito e garantia fundamental são os fisiológicos, são os utilitaristas, excessivamente pragmáticos. Eu, particularmente, na minha visão pessoal de mundo, na minha visão moral de mundo, eu acho que nós temos que fazer a coisa certa porque ela é certa. Não há dúvida que existe a violação de direitos e garantias fundamentais patrocinada pela justiça brasileira. Ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo Cardoso, e aqui a minha fraterna discordância, Zé, nesse caso eu tenho o que a sua corrente chama de lugar de fala para dizer isso, eu não tenho a liberdade de criticar o STF como eu gostaria. E digo por quê. Tem 400 críticos do STF, Dr. Zé Eduardo, que estão com suas redes sociais bloqueadas. Alguns empresários tiveram as suas redes e contas bancárias bloqueadas simplesmente por participar de um grupo de WhatsApp que a gente sabe deveria ser algo inviolável. Então, entre as pessoas que estão censuradas no país, há parlamentares que têm imunidade parlamentar e também jornalistas que deveriam ser agraciados aí com toda a questão da liberdade de imprensa. Os dois maiores periódicos do país, os mais tradicionais, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, reconhecem que há censura no Brasil. Se há censura, há violação da Constituição. A Folha chegou a publicar um editorial dizendo a censura sobre Alexandre de Moraes tem de acabar. Fala que o Alexandre de Moraes reinstituiu a censura prévia no Brasil, que isso é um instrumento autoritário. Recentemente, o Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado Isso Não É Justiça, falando das arbitrariedades, da desproporcionalidade da pena. Então, não há dúvida que nós vivemos sob um juízo de exceção. A diferença, doutor Zé Eduardo, é que não necessariamente ele impacta a mim e a você, mas a centenas de pessoas, milhares de pessoas, na verdade, e outras dezenas de milhares de familiares que estão sendo diretamente impactados por isso. E a gente percebe muito da censura na censura velada. Dou um exemplo. O maior abaixo-assinado da história política do Brasil é o abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor ao ministro Alexandre de Moraes. Amealhou quase 5 milhões de assinaturas. É um dos 10 maiores abaixo-assinados da humanidade, doutor Zé Eduardo. Sabe quantos veículos da imprensa tradicional noticiaram esse fato? Nenhum. Quantas emissoras de televisão noticiaram esse fato? Nenhuma. Por que será isso? Será que não é um fato irrelevante? Não é algo que merece notícia? Então, fica aí o questionamento. Será que as pessoas sentem liberdade para poderem fazer as suas críticas? Será que
se eu não tivesse amparado por um contrato de exclusividade com a maior rede de notícias do mundo, eu teria a pouca liberdade que eu ainda tenho para fazer críticas muito similares a pessoas que, quando expuseram a sua opinião, foram censurados. E eu desafio qualquer pessoa a vir aqui me mostrar onde está na legislação brasileira a autorização para essas sanções de mordaça, a autorização para que uma pessoa, por manifestar uma opinião, ainda que seja, inclusive, uma fala não verdadeira, onde está escrito que você pode remover as contas e os perfis dessa pessoa? A corrupção, aliás, a Constituição, olha só, eu falho, a Constituição, ela garante a liberdade de expressão vedado ao anonimato. Se a pessoa está lá identificada, ela responde pelo que ela fala. Ela nunca pode ter restringido o seu direito de falar, muito menos o seu direito de falar publicamente. Será que ninguém vai fazer um questionamento de por que os réus que são atacados publicamente não podem se defender publicamente? Será que a advocacia brasileira não vai se levantar contra isso? Então, uma flagrante violação da liberdade de expressão. Então, o estado das coisas aqui, ele é péssimo. E toda essa mobilização de centenas de milhares de pessoas indo às ruas pela anistia contra os perseguidos do 8 de janeiro é isso. É um sintoma dessa crise institucional causada pelo autoritarismo da justiça brasileira. Cardoso, o quadro traçado aí pelo Coppola é de tensão. Ele descreve aí situações com tensão, cobrança e incômodo por parte de pessoas que não concordam com o julgamento e condenação dessas mais de 400 pessoas que estão sentenciadas pelo Supremo Tribunal Federal e também com a previsão do que vai acontecer com outras pessoas ainda não julgadas, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, na sua avaliação, aprovar a anistia ajudaria a chegar numa pretensa pacificação do país? Não, não creio. Aliás, se tivéssemos nós uma ditadura, pode ser a rede de televisão que for, estaria censurada. Vamos pegar a ditadura de 64, que foi defendida e sempre foi defendida por Jair Bolsonaro. As maiores redes de televisão não podiam falar o que queriam. Os principais jornais foram empastelados, como a Folha de São Paulo. Isso é ditadura, claro. Aliás, eu não sei mais o que, eventualmente, o Caio poderia dizer contra o Supremo, que ele não tem a liberdade de dizer aqui. Claro, isso aqui é liberdade de expressão. Ah, mas aonde está escrito que pode tirar as pessoas? Está numa figura que, da teoria geral do direito, o direito constitucional a gente estuda, que é o abuso de direito. A gente aprende, ao estudar a Constituição, que todo direito tem limites. A liberdade de expressão tem limites. Porque senão eu poderia caluniar, difamar, injuriar. Não posso. A liberdade de expressão, como qualquer direito, não é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, posso matar em legítima defesa. Não há direitos absolutos. E é daí que se tira, de uma noção básica, primária, principiológica dos chamados Estados de Direito. Mas eu, vendo a minha vida profissional, eu não me recordo, são pouquíssimos os casos, em que pessoas se dizem, olha, eu cometi esse ato ilícito. São poucos, muito poucos. A maior parte culpa os outros. A culpa é do juiz que me condenou indevidamente. A culpa é do advogado que me defendeu mal. A culpa é da testemunha que mentiu. São poucos aqueles que estão hoje nos presídios brasileiros que dizem, não, eu realmente cometi um delito. E essa situação é da vida, nós temos que entender como ela é. Imaginar que as pessoas que tentaram um golpe de Estado dissessem, eu cometi um golpe de Estado porque eu defendi o golpe de Estado a minha vida inteira, eu defendi tortura e estava apenas colocando em execução aquilo que eu sempre quis, imaginar algo pueril, ou seja, as pessoas vão se defender sempre e a culpa é do outro. Concebem até conspirações, todos conspiram. Inclusive os dois periódicos que foram mencionados pelo Caio colocaram editoriais e linhas dizendo houve tentativa de golpe. Ou seja, isso é muito claro. É óbvio que a pessoa não vai reconhecer isso nunca. Ou você acha que o senhor Jair Bolsonaro e outros daqueles que comandaram tudo aquilo, dizendo, não, nós realmente nos articulamos para fazer um golpe. Não, era uma aplicação da Constituição, era um decreto que no começo... Veja, se torna um decreto, é fabulosa. Esse decreto inicialmente não existia, o ministro Anderson disse que era para jogar no lixo, depois já apareceu na mesa de Jair Bolsonaro, mas não, quem deixou lá não sabe, Jair Bolsonaro, eu mandei imprimir para ler. Ora, francamente, isso parece claro que foi discutido abertamente, ele chamou os comandantes militares para verificar se
decretaria aquilo que ele chama de uma intervenção, um estado de defesa, um estado de sítio ou qualquer coisa que não tenha base constitucional alguma para aquele momento. Isso é pretexto. Todo golpe de Estado envolve pretextos. Todo golpe de Estado envolve criações ficcionais que justificam ou que tentam justificar a tentativa que fazem de eliminar com a democracia. Ou espera-se que no golpe de Estado eu não tente utilizar um subterfúgio para dizer o porquê faço. Há golpes de Estado que foram tentados porque havia uma sublevação em curso. Mentira, criaram a história. Este golpe de Estado específico que se tentava dar, criava-se uma figura, não, as Forças Armadas têm que intervir no Estado de Direito porque os poderes estão passando dos limites. Francamente, que Estado de Direito é esse em que as Forças Armadas podem intervir? Isso, mesmo que estivesse escrito no 142, se tivesse escrito, contrariaria os princípios do Estado de Direito. Claro, as Forças Armadas são órgãos subalternos ao Poder Executivo e subalternos ao Estado brasileiro. Eles não estão acima dos poderes. Tudo isto que é dito é uma maneira de dizer, olha, eu não sou culpado. O mundo conspira contra mim. Polícia Federal conspirou contra mim, MP, todos conspiram. Cabe a nós olharmos a realidade e vermos como ela é. Ninguém se assume como culpado e as ficções na defesa são sempre frequentes. Essa questão da anistia, essa questão do 8 de janeiro, essa questão dos perseguidos, do suposto golpe de Estado aí, é uma questão muito cara para a direita, porque existem muitos inocentes ali que estão sendo julgados pelo STF e que não deveriam estar sendo julgados, né? Tem pessoas sendo condenadas, né, que não poderiam estar ali naquela condição de réu, de ser condenado por algum tipo de crime, pelos crimes listados aí, que eles estão respondendo, que eles estão aí sendo acusados por tais crimes. Pois bem, é lógico que existem aquelas pessoas que realmente foram para lá para fazer a baderna, né? Houveram aquelas pessoas que quebraram, né, que depredaram ali algumas vidraças, que, né, quebraram relógios e tudo mais, tal. Mas a pena dessas pessoas não é a mesma pena de uma pessoa que estava lá simplesmente no meio do movimento, sem ter quebrado nada, sem ter nenhuma imagem que comprovasse que ela estava quebrando alguma coisa ou depredando algum patrimônio público, né? Mas o que acontece é que a justiça, independentemente de você ter quebrado ou não, a justiça não está individualizando a questão da pena, né? Está colocando todo mundo em um pacote, né? E estão aí dando penas exageradas, né? O relator Alexandre de Moraes, ele é que está conduzindo aí, né, todo esse processo aí do suposto golpe, e aí está dando essas penas exageradas para essas pessoas, e assim, são penas que até mesmo aquelas pessoas que, sei lá, que depredaram, que quebraram alguma coisa, são penas muito, né, exageradas, muito aumentadas para uma pessoa que quebrou uma vidraça, por exemplo, né? Então, por exemplo, a Débora, a que pichou lá a estátua com batom, ela pegou 14 anos, né? Aí depois vieram atrás aí e deram aí a prisão domiciliar para ela. Mas, a princípio, foi dado 14 anos, o Alexandre de Moraes deu 14 anos para ela, né? Com o aval ali do Flávio Dino também. Então, são exageros. Tem pessoas que pegou o quê? 17 anos de prisão e que estão presas, né? Aquelas que estão saindo por algum motivo, elas estão com tornozeleira
A Débora, por exemplo, que foi para casa, né, muito por conta de toda uma comoção que houve nas redes sociais e tudo mais, tal, para que ela voltasse para casa para rever os filhos, ela vai estar com a tornozeleira, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, são questões que deveriam ser, essas penas, elas deveriam ser individualizadas, né, para cada pessoa. Mas como é muita gente, então é aquela coisa, né? Você pega todo mundo, coloca dentro coloca dentro do mesmo círculo ali e manda ver, né? Estipula ali uma sequência de penas, e todos que estavam envolvidos ali naquela manifestação do dia 8 estarão infringindo aqui, estão dentro desse escopo de crimes aqui que o Supremo, que o STF, que o Alexandre de Moraes imagina que houve ali no 8 de janeiro. Então essas pessoas, elas estão sendo, muitas delas estão, a maioria ali, estão sendo injustiçada. Porque isso fica muito óbvio, né? São penas que não deveriam estar sendo estipuladas da forma que estão, né? Você vê traficantes serem soltos aí e tudo mais, né? Homicidas, enfim. E aí essas pessoas que não são traficantes, que não fez mal a ninguém, só o único crime que cometeram foram depredar alguma coisa, aí estão aí com essa pecha de criminosos, com essas penas exorbitantes. Vamos ver se esse processo de anistia de fato, né, se esse projeto de anistia de fato vai passar lá no Congresso. Esperamos que tenhamos e que principalmente os presos do 8 de janeiro tenha êxito aí, a oposição tenha êxito lá no Congresso, para que esse projeto seja pautado o mais rápido possível e que seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado e aí vamos ver o que é que vai dar lá no Senado. Mas primeiro tem que ser na Câmara. É isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.